Irmãos queridos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre todos nós. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, nós vamos ler, irmãos, os 5 primeiros versículos. Abacuque, capítulo 2, os 5 primeiros versículos. Obrigado, meu irmão. Irmãos, vamos ler juntos, aqueles que têm a Bíblia na versão revista e atualizada. Vamos ler Abacuque, capítulo 2, versos de 1 a 5, leiamos. Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Agora à tarde, o Pedro disse o seguinte: este é o pior dia da minha vida. Um menino de 4 anos de idade falando isso, é o pior dia da minha vida. Mais do que depressa nós perguntamos, mas por que, filho, é o pior dia da sua vida? E foi algo tão banal, meus irmãos, que eu confesso, nem me lembro o que ele respondeu. Mas deve ter sido tipo: ah, mãe, você não deixou eu mexer nos livros ali. Bom, e imediatamente nós dissemos: Pedro, não é assim, filho. Veja como Deus tem nos abençoado. A Bia, correndo, ela ouviu a conversa e disse: Pedro, você esqueceu, não fala isso, você esqueceu, nós até tomamos sorvete hoje. E aí nós fomos falar com ele, explicar, mas veja, irmãos, essa reação do Pedro é tão comum também em tantas pessoas. Ah, eu não estou bem, hoje é um dia muito ruim, porque as coisas não aconteceram do jeito que eu queria. Quantas vezes somos levados a vivermos ou respondermos às dificuldades da vida, às incertezas, às mudanças de circunstâncias, com tristeza. Ou quando as coisas vão bem, respondemos com alegria. Quantas vezes, queridos irmãos, ficamos dependentes das circunstâncias e situações para estarmos felizes ou tristes, para estarmos pessimistas ou otimistas. Isso quando nós olhamos para as circunstâncias. E é um erro vivermos baseado nas circunstâncias. Um outro erro é vivermos baseado em nós mesmos. Não basta simplesmente não ficarmos dependentes das situações ou circunstâncias. Um outro erro é quando nós medimos a vida ou dependemos do nosso humor, da nossa alegria ou tristeza a olhar para nós mesmos. É algo terrível, porque quando olhamos para nós mesmos, não vai ser algo bom que vamos ver, porque nós não somos pessoas perfeitas. Então, levar a vida olhando para as circunstâncias ou olhando para nós mesmos é algo terrível. Para quem nós devemos olhar? Cantamos ainda há pouco. Olhai com fé, olhai. Sim, olhai, só há Jesus.
Fazia tempo que eu não cantava esse hino, fazia muito tempo que eu não cantava esse hino. Cristo salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Irmãos queridos, nós estamos olhando para esse diálogo interessantíssimo do profeta Abacuque com Deus. Um diálogo por demais instrutivo. Nós já vimos, irmãos, que em Abacuque, ele vai conversando com o Senhor e ele começa levantando questionamentos. Nos versos 1 a 4 nós vimos, até quando, Senhor? Até quando o pecado vai permanecer? Até quando o ímpio vai prevalecer sobre o justo? Até quando? E Deus responde para ele, Abacuque, eu vou levantar os caldeus. E então a resposta de Deus para o profeta foi algo que ele não esperava. Provavelmente Abacuque esperasse que Deus dissesse, não, eu vou mudar as coisas, vou fazer uma reforma, uma restauração, mas não da forma como Deus diz. E então depois da dura resposta do Senhor, que ele levantaria um povo mau, um povo terrível para corrigir o seu próprio povo, Abacuque então, nós vimos na semana passada, no final do capítulo 1, dos versos 11 a 17, Abacuque colocando os seus questionamentos diante do Senhor. Relembrando que Deus é eterno, relembrando que Deus é imutável, relembrando que Deus é soberano, relembrando que Deus é confiável, mas colocando diante do Senhor os seus questionamentos. E agora, meus irmãos, em Abacuque, capítulo 2, dos versos 1 a 5, nós temos a resposta de Deus à oração do profeta. O profeta tinha orado porque não estava entendendo a razão pela qual Deus estava deixando o seu povo naquela situação tão desesperadora de pecado e de ruína. Então nós vimos, irmãos, que no início do livro ele coloca essa situação diante do Senhor. E depois de Deus falar do castigo que ele traria sobre o seu povo através dos caldeus, nesse momento então Abacuque ficou mais confuso ainda. O remédio parecia ser pior do que a doença. Daí o seu desejo de ficar esperando por uma resposta de Deus. E a resposta vem aqui no capítulo de número 2. Eis aqui, meus irmãos, a resposta do Senhor. Deus manda que Abacuque grave em tábuas grandes a mensagem que é a sua resposta. Qual é a resposta? O justo viverá pela fé. Esta é a resposta do Senhor. O justo não pode viver baseado nas circunstâncias. O justo não pode viver baseado em situações. O justo não pode viver baseado em si mesmo e nem nos outros. O justo viverá pela sua fé no Senhor. E neste mês, meus irmãos, tão especial para nós, cristãos reformados, onde nós celebramos a Reforma Protestante, e neste ano estamos celebrando os 502 anos da Reforma Protestante, nós nos lembramos, irmãos, que este foi o lema da Reforma: o justo viverá pela fé. É pela fé que o justo alcança a vida eterna que decorre da justificação. A justificação que é pela fé, conforme os irmãos têm aí a mensagem da pastoral do boletim. Então, meus irmãos, é pela fé que ele confia em Deus em todos os momentos, crendo que Deus tem um propósito para todas as coisas. Quer nas situações boas, quer nas situações difíceis. O justo, ele vive pela fé no Senhor. Agora, irmãos, envolvidos então pelos aparentes solavancos da história, nós somos levados por vezes a concepções e a atitudes otimistas e pessimistas, mas na mensagem de hoje nós veremos qual foi a atitude de Abacuque ao defrontar-se com alguns fatos da época em que ele vivia. Irmãos queridos, o que Abacuque fez foi esquecer por um instante ou deixar de olhar por um instante para o problema que o angustiava, e ele se voltou para Deus. Nós vemos no verso 1 que Abacuque ele se coloca diante do Senhor em humildade e interesse verdadeiro para ouvir a resposta do Senhor. E agora, nesta nova perspectiva, Abacuque revela o seu genuíno conhecimento de Deus, declarando sua fé e a grandeza de Deus, como nós vimos na mensagem passada. A solução, irmãos, e guardem isso, a solução sempre parte de Deus. Abacuque conhecia o seu Deus. Nós vimos na semana passada que ele cita a respeito do poder de Deus, que Deus é eterno, autoexistente e santo. E agora, meus irmãos, nós podemos ver quais foram as atitudes do profeta. Irmãos queridos, James Wanfendale sintetiza esse capítulo dizendo que temos nesses 5 versículos 3 verdades
pivotais, 3 verdades básicas, nesses 5 versículos que nós acabamos de ler. Um servo que espera a resposta de Deus, é o que nós vemos no verso 1. Uma visão revelada por Deus, nós vemos nos versos 2 e 3. E um grande contraste entre o soberbo e o justo, versos 4 e 5. Esses 5 primeiros versículos são divididos assim. Primeiro versículo, qual é a atitude do profeta? Os versos 2 e 3, qual é a resposta de Deus? Né? Como ele deve, na verdade, anunciar essa mensagem. E os versos 4 e 5, essa comparação que o Senhor faz entre o justo e o ímpio. Os irmãos estão me ouvindo bem? Os irmãos estão me ouvindo bem? Ok. Muito bem, meus irmãos, nós precisamos então olhar que atitudes devemos tomar diante das inconstâncias da vida. Que atitudes, meus irmãos, nós devemos ter diante das mudanças de situações, das inquietudes do nosso próprio coração? Eu quero, antes de destacar essas atitudes, ver aqui com os irmãos o conteúdo básico aqui desse texto. Em primeiro lugar, nós vemos como Abacuque se coloca diante do Senhor. Vejam comigo o verso de número 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Percebam, irmãos, depois de tantas questões, depois de tanta inquietação de coração, depois, meus irmãos, de ouvir uma resposta dura, uma resposta que ele não esperava, uma resposta chocante de que Deus levantaria um povo terrível contra o seu próprio povo, depois de colocar diante do Senhor as suas inquietações, as suas dúvidas, agora Abacuque toma uma atitude bastante interessante. Ele resolve se colocar diante do Senhor, ele coloca, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque, ao invés de continuar questionando, ao invés de continuar colocando a sua queixa diante do Senhor, ao invés de ficar tentando entender aquilo que por vezes é humanamente possível de entendermos, como pode um Deus soberano, todo-poderoso e bom permitir coisas que trazem sofrimento? Ao invés de tentar resolver o problema da teodiceia, que tem tentado ser resolvido pela filosofia, a teologia, Abacuque resolve simplesmente se colocar diante de Deus e esperar. Colocar-me-ei sob a torre de vigia e eu vou ficar ali aguardando para ouvir a resposta que Deus tem em relação às minhas queixas. Que atitude, meus irmãos, interessante, que atitude correta, que atitude oportuna, que atitude louvável. Porque quantas vezes o ser humano, ao invés de se aquietar na presença do Senhor, ao invés de esperar no Senhor, ele continua questionando, ele continua levantando questões, ele continua tentando resolver as coisas pela sua lógica. E há um grande problema nisso, irmãos, porque existem coisas que não são racionais. Existem coisas, e nós vemos na Bíblia, e veja, eu não estou dizendo que são irracionais, mas existem coisas, meus irmãos, da parte de Deus, aquele que é um ser totalmente outro, que são supra-racionais. Como nós, pessoas finitas, limitadas, vamos entender aquele que é um ser totalmente outro, aquele que está acima do tempo porque ele criou o tempo, aquele que não foi criado, aquele que sabe todas as coisas e pode todas as coisas, aquele que por saber todas as coisas, ele orquestra tudo de uma maneira soberana e providencial, e que nós por vezes não entendemos. Nós ficamos olhando para os detalhes, e a nossa visão, meus irmãos, é muito finita, é muito limitada, é muito linear, e nós olhamos para as situações do dia a dia e queremos entender coisas que não vamos conseguir entender. Quantas vezes, meus irmãos, nós somos como aquela criança que aos pés da mãe que estava ali a bordar, fica olhando e não entende aquelas linhas, aquelas cores diferentes, aquele desenho que não tinha forma, e fica ali em dúvida, mas só após a mãe terminar que ela mostra para a criança e a criança entende, olha, que bonita imagem. Faz todo sentido. Quantas vezes nós estamos como aquela criança, então, antes do trabalho terminado, ficamos sem entender. Estênio Márcios tem
uma música interessantíssima, que fala sobre o tapeceiro, e diz que a nossa vida é como obra de tapeçaria. Porque o tapeceiro, que é o soberano, que é o todo-poderoso, que é aquele que faz todas as coisas conforme a sua vontade, para a sua glória e para o bem do seu povo, permite coisas por vezes difíceis na minha e na sua vida, mas com um propósito abençoador. Mas no momento nós não entendemos. E com a nossa visão limitada, com a nossa visão tacanha, com a nossa visão por vezes tão com falta de conhecimento, nós questionamos e reclamamos e podemos dizer como o Pedro disse, mas que dia difícil, que dia ruim, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que eu queria. Mas quem disse, meus irmãos, que o propósito de Deus é fazer com que os nossos dias sejam de acordo com a nossa vontade? O propósito de Deus é muito maior. Vai além, meus irmãos, da nossa vida. O propósito de Deus tem a ver com a glória dele, com o bem do seu povo. E nós estamos incluídos nisso, graças a Deus, porque fazemos parte do seu povo. Então nós aprendemos com Abacuque. Ao invés dele continuar levantando questionamentos diante do Senhor, ao invés dele continuar enchendo a sua cabeça de questionamentos e tentando entender racionalmente, e tentando entender linearmente, e tentando entender humanamente o que estava acontecendo, ele resolve se colocar na presença de Deus. Ele diz, eu vou ficar aqui aguardando atentamente. A ideia de alguém que está numa torre de vigia é isso. Ninguém fica numa torre de vigia para cochilar. Ninguém sobe numa torre de vigia para ficar sonhando alto, distraído, ficar alheio às situações. Torre de vigia é lugar para vigiar. Torre de vigia é lugar para ficar atento, observando. E então é o que Abacuque faz. Ele para com os seus questionamentos, ele para com as suas elucubrações, ele para com os seus arrazoados, ele para com o seu raciocínio, tentando resolver coisas que estão além da sua compreensão. Ele resolve esperar em Deus. O que mais Abacuque faz? A partir do verso de número 2, nós lemos a respeito da resposta do Senhor. Abacuque diz, o Senhor me respondeu e disse. O que é que Deus diz para Abacuque? Deus diz, irmãos, que Abacuque deveria gravar aquela mensagem, aquela revelação de Deus. Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Deus diz para Abacuque, Abacuque, a minha resposta é tão importante, que ela precisa ser gravada, e ela precisa ser apresentada, e ela precisa ser apresentada não só agora, não só para o meu povo hoje, mas para as futuras gerações. É isto, meus irmãos. Deus está dizendo a Abacuque, escreve a visão, grava sobre tábuas. A ideia aqui nos faz lembrar e remete às tábuas da lei. Quando Deus dá a Moisés a sua lei, o decálogo em tábuas, e Deus não o faz oralmente. Deus não apenas diz, Moisés, ouve o que eu vou dizer e repete essas palavras. Deus poderia ter feito assim, tradição oral, e vai passando de geração em geração. As tábuas, as leis são escritas numa tábua. Deus escreve aquelas leis numa tábua, para que aquilo ficasse tão bem gravado, e as pessoas pudessem ler, e aquela mensagem continuasse de geração em geração. Deus está dizendo a Abacuque, a minha resposta, ela é tão importante, e a minha resposta vai servir para você, para o meu povo hoje, e para o meu povo amanhã, e depois de amanhã, e daqui 10, 100 anos, 1000 anos. É uma mensagem que serve para nós hoje, 2600 anos depois desta mensagem, desta resposta ter sido dada pelo Senhor ao profeta, para o profeta e para aquela geração. Essa resposta, meus irmãos, foi gravada. Essa resposta foi gravada e está aqui neste livro, para que eu e você possamos lê-la hoje, 2600 anos depois, e outros vão continuar a ler e a ler e a ler até que o Senhor volte e leve a sua igreja. Era uma resposta que deveria ser gravada. Ele diz na continuação aqui, verso de número 3, aliás, final do verso 2, ele diz, para que a possa ler até quem passa correndo. Há algumas explicações aqui, e alguns comentaristas divergem. Alguns dizem a ideia é de um outdoor. E os irmãos, por vezes, veem outdoors por aí, né? Aquelas placas enormes, quando você passa de carro, você vê aquela placa.
Então, alguns dizem que a ideia era colocar numa placa tão grande, para que as pessoas que passassem pudessem ver aquela mensagem. Todos que passassem correndo pudessem olhar e ver a resposta do Senhor, e pudessem ver qual é a revelação do Senhor. Outros dizem, não, a ideia ali é de que a pessoa possa, a ideia do hebraico ali é que a pessoa leia e saia correndo para anunciar aquela mensagem. Era uma mensagem tão importante que quem lesse deveria sair correndo, prontidão em anunciar. Existem esses possíveis significados. O mais importante aqui, não importando qual seja o significado, se é letras grandes para que todos possam enxergar, ou quem passar, ler e sair correndo para anunciar, o fato é que significa que era uma resposta muito importante, que as pessoas deveriam ler, que as pessoas deveriam saber e que as pessoas deveriam anunciar. E então é o que nós lemos, meus irmãos, no verso 2. E o verso 3, ele diz, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. A resposta virá, não tardará. Aqui, meus irmãos, nós vemos que era uma visão recebida. A visão de Abacuque como resposta é uma visão como resposta à sua oração. Não eram palavras que simplesmente surgiram na sua mente como fruto da sua imaginação. O verso 2, ele diz, o Senhor me respondeu e disse. Não era fruto da imaginação ou do arrazoado de Abacuque diante de tantos questionamentos, era uma resposta vinda do Senhor. Hoje, meus irmãos, infelizmente, muitos pregadores trazem ao povo visões subjetivas. Deus está me revelando aqui, você deve fazer isso e fazer aquilo. Meus irmãos, a resposta do Senhor está aqui, é a sua palavra. Cuidado com essas questões de que, olha, Deus está me revelando que você deve fazer isso, aquilo. A palavra do Senhor, meus irmãos, está aqui registrada, ela é a resposta do Senhor. O falecido evangelista mundialmente conhecido, Billy Graham, ele disse que a Bíblia tem uma capa ulterior. A visão dada a Abacuque deveria ser registrada de modo permanente, claro, e também público. Nós temos essa visão por meio das Escrituras Sagradas. Era, meus irmãos, uma visão para ser perpetuada. Deus manda Abacuque escrever a visão e gravá-la em tábuas, como nós vimos. Estava trazendo uma revelação permanente e deveria ser legível a todos. Era uma visão também, meus irmãos, para ser divulgada. Como nós vimos aqui no verso 2, e como nós vemos no verso 3, era uma visão para ser aguardada. Mais uma vez, olha o verso 3, porque a visão está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. Ela está para cumprir-se, é para ser aguardada. Mas também, meus irmãos, era uma visão para ser também uma visão que jamais poderia ser frustrada. Ele diz, e não falhará. E assim é a palavra do Senhor, meus irmãos. A palavra do Senhor, ela não falha. Ela não falha. Então nós aprendemos aqui, que nós vemos aqui Abacuque se colocando diante do Senhor, para esperar o Senhor, para ouvir a resposta do Senhor, para aguardar no Senhor. E Deus responde. E Deus fala que a sua visão era muito importante. Deveria ser gravada, deveria ser anunciada, deveria ser aguardada, deveria ser proclamada. Esta visão não falharia. Ele diz, porque certamente virá, não tardará. E por último, meus irmãos, nos versos 4 e 5, o que nós lemos é o Senhor falando sobre qual é a visão. E Deus, meus irmãos, vai fazer um contraste entre o ímpio e o justo. Versos 4 e 5. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E no verso número 5 ele vai falar sobre o soberbo. E Deus está usando aqui a figura dos caldeus, dos neobabilônios, que, como nós vimos, irmãos, nas mensagens anteriores, era um povo terrível. Era um povo que não acreditava no Senhor, que não obedecia ao Senhor. O ímpio aqui representa os caldeus arrogantes. Eles são descritos por Abacuque de 3 formas diferentes. Sua relação com Deus estava errada. Deus diz ao profeta, eis o soberbo.
O soberbo é aquele que é orgulhoso, é aquele que olha de cima para baixo, é aquele que acha que está sempre certo, é aquele que acha que sabe tudo, é aquele que acha que ele não precisa de nada nem de ninguém, ele se basta, ele é suficiente, ele é bom, ele é forte. Ele acha que ele deve ser servido e não servir. Este, meus irmãos, é o soberbo que o Senhor fala aqui. É o soberbo, é aquele que confia em si mesmo. É aquele que, diferente do hino que nós cantamos, diferente do que nós lemos até aqui e ao longo deste culto, é aquele que olha apenas para si mesmo. E como tem sido essa característica do homem do século 21? Agora, não se engane, não é algo novo, não é algo próprio do homem do século 21. O soberbo, ele é antigo. Deus diz assim para Caim: o seu desejo será contra ti, cumpre a ti dominá-lo. Caim não queria ouvir a palavra do Senhor. Eva, quando a serpente diz as palavras: olha, esse fruto, vocês não vão morrer não, vocês serão iguais a Deus. Como aquilo deve ter enchido os olhos de Eva, nós seremos iguais a Deus, nós não vamos precisar de Deus. A ideia agora então de que não dependeriam mais do Senhor. E a partir da queda, meus irmãos, nós vemos o homem soberbo, achando que ele não precisa de Deus, não querendo ouvir ninguém, como foi o caso de Caim, não querendo ouvir a repreensão do Senhor. Eis o soberbo, tão antigo e tão vivo hoje em pleno século 21. Pessoas que acham que dependem apenas de si mesmas, que elas se bastam. Assim é o soberbo. A soberba, meus irmãos, é uma conspiração contra Deus. A soberba é uma altivez que desafia Deus. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. A ideia aqui de Deus resistir ao soberbo, 1 Pedro 5,5, é que ele declara guerra contra o soberbo. Os caldeus adoravam a si mesmos, os caldeus faziam as suas próprias leis, os caldeus se sentiam autoconfiantes, se sentiam superpoderosos, eles eram soberbos. Os caldeus estavam inchados de orgulho pela sua força, pelo seu poderio militar, pela sua capacidade de guerrear, de vencer, de escravizar. Assim é o soberbo. Fora Deus, quem para um propósito especial o suscitaria? Mas eles receberam a glória e ficaram cheios de si mesmos. O que aconteceu com eles? Deus levantou o império Medo-Persa que os destruiu. Eis o soberbo. Eles vão passar. Eles vão passar. Onde estão os caldeus, como eu perguntei na semana passada? Há muito foram destruídos. O soberbo é assim. E então o texto, a resposta de Deus, ele diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele. E ele vai dizer no verso 5, assim como o vinho enganoso, tampouco permanece o arrogante não permanece. Cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Assim eram os neobabilônios, assim eram os caldeus, assim é o soberbo. Mas e o justo? O que Deus diz? O justo viverá pela sua fé. O justo está em contraste, em aberto contraste com o soberbo. O soberbo confia em si mesmo. O justo coloca a sua confiança em Deus. O soberbo espera na sua força. O justo vive pela sua fé naquele que é todo-poderoso. O soberbo está destinado à morte. O justo, justificado em Cristo, pode ter a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Ah, meus irmãos, quanta diferença entre o justo e o soberbo, mas existem coisas que são muito semelhantes. Tanto o justo como o soberbo são imerecedores da vida. Tanto o justo como o soberbo não são perfeitos. Tanto o justo como o soberbo não merecem a salvação. Tanto o justo como o soberbo não podem confiar em si mesmos. A diferença é que enquanto o soberbo confia em si mesmo, espera em si mesmo, acha que vai merecer e que vai conquistar, o justo, justificado em Cristo Jesus, reconhece a sua própria miséria. Como Jesus ensina no Sermão do Monte, ele reconhece a sua miséria e é pobre de espírito. Ele reconhece os seus pecados e ele chora. Bem-aventurado o pobre de espírito, bem-aventurados os que choram.
O justo é aquele que reconhece a sua miséria e busca a salvação no Senhor e diz: Senhor, sê propício a mim, pecador. O justo não é aquele que é perfeito, mas é aquele que vive na dependência do Senhor para a glória do Senhor, em confiança e em fortalecimento no Senhor. Esta é a grande diferença. Irmãos queridos, de forma geral nós podemos destacar o conteúdo deste texto e eu quero encerrar trazendo algumas lições, 3 lições para as nossas vidas aqui. Quais então? Diante, meus irmãos, de tantas inquietações, diante de tantas mudanças, diante, meus irmãos, de tantos problemas, diante das nossas próprias fraquezas, quais devem ser as nossas atitudes? Olhando aqui para estes 5 versículos, eu quero destacar 3. Primeira delas, a semelhança de Abacuque, nós devemos esperar no Senhor. Como nós acabamos, meus irmãos, de ler aqui, nós precisamos esperar no Senhor. Abacuque, ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O que nós precisamos, meus irmãos, em primeiro lugar, é esperar no Senhor. E foi exatamente isso que Abacuque fez. O que ele faz? Ele orou ao Senhor. Abacuque, com toda a sua angústia, mesmo sem entender por que a história caminhava daquela forma, ele não guardou para si a sua ansiedade, mas ele colocou diante do Senhor. É o que eu e você precisamos fazer. Orar ao Senhor e esperar no Senhor. O que Abacuque faz? Ele descansa em Deus. Vejam o que ele diz: o profeta orou a Deus e descansou nas suas promessas. Vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Isso, meus irmãos, equivale a descansar no Senhor. Ao invés de eu continuar questionando, ao invés de eu querer continuar entendendo aquilo que está além da minha razão, ao invés de eu tentar entender o que é imediato, eu vou aguardar naquele que tem controle sobre todas as coisas. Eu vou aguardar naquele que é o tapeceiro da vida, naquele que está tecendo a minha história e toda a história. Eu vou aguardar naquele que é soberano e faz tudo de forma perfeita, de forma boa, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Meus irmãos, enquanto nós não esperarmos no Senhor, o que nos restará será ansiedade. Por que é que muitos estão sofrendo com das diversas síndromes que a psicologia tem tido até, eu diria até, a facilidade em colocar tantos nomes? Por falta, meus queridos, de confiança no Senhor. Não estou dizendo em todos os casos. Há casos, sem dúvida, que existem por motivo orgânico, físico e que necessitam de medicação. Mas, por vezes, muitos estão sem paz, muitos estão angustiados, sem conseguir dormir, dependendo de remédio para dormir e depois dependendo de estimulantes para passar o dia acordado e fazer o que precisam fazer. Quantos estão, meus irmãos, apavorados e não saem de casa, síndrome do pânico? Quantos estão tão ansiosos que chegam à depressão? Porque ao invés de descansar no Senhor, esperar no Senhor, lançar, como diz Pedro, toda a sua ansiedade diante do Senhor, ficam ali retendo tudo aquilo. E tentam resolver pela sua própria força, pelo seu intelecto, pela sua razão, e isso não resolve. O que nós precisamos, a semelhança de Abacuque, é esperar no Senhor, descansando no Senhor. A ansiedade torna-nos mais vulneráveis à tentação e à depressão. A ansiedade, meus irmãos, ela é paralisante. A ansiedade é debilitante. O que nós precisamos fazer, a semelhança de Abacuque? Aguardar no Senhor, descansando nele. O que Abacuque faz? Ele aguardou atentamente a resposta, e é o que nós precisamos fazer. Abacuque subiu na torre, não para fugir do problema, mas sim orar, mas para observar melhor o que Deus diria. Irmãos queridos, a nossa oração deve estar sempre relacionada com a vigilância. Orar e permanecer atento à resposta. Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Nós precisamos, meus irmãos, esperar no Senhor. Exatamente isso que Isaías diz ao seu povo ansioso, que colocava a sua esperança em nações. Isaías no capítulo 40, ele vai dizer: parem com isso. As nações diante daquele que é todo poderoso não são nada, são menos do que nada, são como um vácuo. Vocês precisam olhar para o Senhor, vocês precisam esperar no Senhor. Abacuque diz que
o Senhor é que faz forte ao cansado. Isaías diz que é o Senhor que multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E aqueles que esperam no Senhor, aqueles que fazem o quê? Esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Não são aqueles que olham para as situações, não são aqueles que esperam por tempos melhores e dependem das circunstâncias, não são aqueles que olham para si mesmos, arrogantes e soberbos e esperam em si mesmos. São aqueles que esperam no Senhor. Primeira lição para nós, meus irmãos, esperar no Senhor, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, descansando, orando ao Senhor. Segunda lição para nós, meus irmãos, segunda atitude, além de esperarmos no Senhor, nós somos ensinados, através dessa resposta preciosa, através dessa resposta que Deus disse que deveria ser gravada em tábuas, para que nós hoje, 2.600 anos depois, lêssemos, nós precisamos confiar no Senhor. Versos 4 e 5, depois nós vamos ver os versos 2 e 3. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E então no verso 5 nós vemos sobre o que é o soberbo. O início da revelação de Deus mostra claramente que Ele conhece aqueles que são ímpios e aqueles que são justos. Enquanto o ímpio é soberbo e confia em si mesmo, o justo olha para o Senhor. O justo viverá pela sua fidelidade ou fé. Ele é marcado por lealdade a Deus e confiança nele. O conteúdo da visão, meus irmãos, que Deus dá a Abacuque, da resposta de Deus para Abacuque, está aqui nos versos 4 e 5. O justo viverá pela fé. Os judeus sobreviverão à invasão vindoura. Meus irmãos, esse é o amém de Deus, para a afirmação que Abacuque tinha feito um pouco antes. Ele disse, não morreremos. E Deus vai responder, sim, vocês não vão morrer, vocês vão permanecer. Contudo, meus irmãos, por intermédio do Novo Testamento, nós sabemos que essa promessa tem uma aplicação ainda além. Tem a ver não somente com o fato de que o remanescente fiel do Senhor não seria exterminado, como de fato não foi, e desse remanescente, inclusive, veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas esta aplicação aqui tem a ver com vida eterna. Paulo vai aplicar isso em Romanos e aos Gálatas, Pedro vai falar sobre isso, o autor aos Hebreus vai falar sobre este viver pela fé. Nós temos os autores do Novo Testamento repetindo essas palavras do Senhor, o justo viverá pela fé, mostrando, meus irmãos, que isso tem a ver também com vida eterna. Nós, meus irmãos, precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor diante das dificuldades. Diante, meus irmãos, dos problemas temporários que nós enfrentamos, sabendo, meus irmãos, que nós podemos, como Paulo escreve lá em Romanos 8, ter a certeza de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, de que nada nos separará do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nós podemos, meus irmãos, viver nesta vida, neste mundo caído, onde não somos poupados de problemas e dificuldades, como Jesus disse, no mundo passais aflições. Nós podemos viver nesse mundo com os olhos com a perspectiva da vida eterna, a ponto de Paulo dizer que se a nossa esperança em Cristo Jesus for apenas nesta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas a nossa esperança, meus irmãos, sabendo que o justo viverá pela fé, é de vida eterna. Podemos dizer como Davi no final do Salmo 23, de que nós habitaremos com o Senhor para todo sempre. O justo viverá pela fé. Meus irmãos, o que são anos de problemas e dificuldades, diante da certeza de que o Senhor está conosco, nos sustentando nessas dificuldades, e de que nós habitaremos com Ele para todo o sempre. Nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Abacuque ouve de Deus que o justo se distingue do ímpio, não baseado nos seus méritos. Cuidado com isso. Às vezes nós lemos essa ideia de justo no Antigo Testamento, e achamos que justo é uma pessoa muito boa. O justo é aquele que é bonzinho. Enquanto o ímpio é uma pessoa má, pecadora, o justo não. Olha como ele é diferentão, bonzinho, ele merece coisas boas. Não. O justo, meus irmãos, se distingue do ímpio não baseado em seus méritos. Se Deus tivesse falado de pessoas completamente corretas, aqui no final do verso 4, então Abacuque não teria implorado por misericórdia, como ele faz lá no capítulo 3, verso 2.
O que, meus irmãos, o profeta entendeu que o justo se referia ao povo de Deus, mesmo com os pecados em suas vidas, como nós vemos nos versos 2 a 4. O importante, do capítulo 1, o importante é que o povo de Deus, os justos, serão marcados por sua confiança na aliança com Deus, aquela fé na sua salvação. Nós cantamos, não foi? Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, mas sua palavra, ela vai permanecer. Meus queridos, a diferença do justo para o ímpio é essa. Enquanto o ímpio confia em si mesmo, o justo confia no Senhor. Olhai com fé, olhai. Sim, olhai só a Jesus. Nós precisamos, meus irmãos, nós estamos sendo ensinados nesta noite, através de uma resposta que Deus deu há tantos anos atrás para Abacuque, que nós precisamos confiar no Senhor de todo o coração, olhar só para o Senhor. Charles Haddon Spurgeon é conhecido como o príncipe dos pregadores. Já morreu há muito tempo. Foi um homem que, conhecido como um dos últimos dos puritanos, foi um homem que pregou por muitos anos no Tabernáculo Metropolitano de Londres. Pastor Batista, que é conhecido, como eu disse até hoje, como o príncipe dos pregadores. Em sua biografia conta-se que ele, adolescente, jovenzinho, frequentava a igreja, mas ainda era alguém que olhava apenas para si mesmo. Não era convertido, ainda que frequentasse dominicalmente a igreja. Um dia, por conta de uma grande nevasca que atingiu Londres, ele saiu de casa para ir para a igreja como ele de costume fazia e por tradição fazia. Mas por conta daquela nevasca ele não conseguiu chegar até a sua igreja. De forma que aquele jovenzinho acabou indo para uma igreja mais próxima. Se não me falha a memória, era uma igreja metodista. Ao adentrar naquela igreja, ele percebeu que o pastor daquela igreja não havia ido naquela manhã, justamente por causa da nevasca. Quem estava ali pregando era um membro daquela igreja, não sei se um diácono, mas era um homem com muita dificuldade até para ler. Um homem com profundas limitações. Alguém que certamente não havia podido estudar. E com muita dificuldade lia a Bíblia. E ele lia exatamente Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos. Vós e toda a terra. Olhai para mim e sereis salvos. Spurgeon narra, que enquanto aquele homem dizia essas palavras, ele entendia que aquele homem estava olhando para ele e dizendo aquelas palavras para ele: olhai para mim e viverei, olhai para mim e sereis salvos. E ele entendia que era Deus falando ao seu coração. E naquela manhã, naquela igreja que não era dele, numa pregação feita por um homem com profundas dificuldades, o Senhor falou para ele que ele deveria olhar para o Senhor. E ali ele olhou para o Senhor e ele foi salvo. E Deus o usou como um instrumento muito eficaz. Como eu disse, conhecido até hoje como o príncipe dos pregadores. Que ouviu uma pregação de um homem com profundas dificuldades. Deus usa quem Ele quer, da forma como Ele quer, e a eficácia é do Senhor, não é do homem. Mas eu estou contando essa história, meus irmãos, para nos levar a entender que o que eu e vocês precisamos fazer é olhar para o Senhor, olhar somente para o Senhor e confiar de todo o coração no Senhor, porque o justo vive é pela fé no Senhor. A fé, meus irmãos, é o combustível da perseverança para aquele que precisa esperar pacientemente pelo juízo de Deus. A fé da justificação não é diferente da fé que persevera em fidelidade. É fé, meus irmãos, para a salvação, e é fé para perseverar dia após dia. E o justo vive pela fé, e como está aí na mensagem da pastoral do boletim, nós somos justificados pela fé naquele que é justo, Jesus Cristo, nosso Salvador. Então nós estamos aprendendo nesta noite que nós precisamos esperar no Senhor, e que nós precisamos confiar nele de todo o nosso coração. Abacuque tinha de aprender que ele não era bom, ele não tinha o direito de reclamar da disciplina do Senhor com base no seu pretenso senso de justiça, de forma alguma. Ao que nos parece, ele aprendeu isso, pois no capítulo 3 ele simplesmente clama por misericórdia. Basta você olhar isso no verso 2 do capítulo 3. É isso, meus irmãos, que nós precisamos fazer. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor.
reconhecendo que nós não podemos nada por nós mesmos, reconhecendo que nós não somos nada se não for o Senhor. Eu não sei se você lembra de uma passagem das Escrituras, está lá em Marcos 10, 17 a 22, quando Jesus está passando, e um jovem rico, ele, muito bem intencionado, ele diz assim: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Era um jovem bem intencionado. Vai até o Senhor de forma respeitosa, o chamando de mestre. Ele mostra que ele tinha uma preocupação justa, a vida eterna. E quando Jesus, que conhecia o coração daquele jovem, diz assim: você conhece os mandamentos. E Jesus cita alguns dos mandamentos. E diante daqueles mandamentos, qual é a resposta daquele jovem? Isso eu tenho observado desde que eu era criança. Eu sou bom filho, eu não roubo, eu não tiro a vida de ninguém. Eu sou uma pessoa boa. Você já perguntou para as pessoas que trabalham com você, que estudam com você, seus vizinhos, você acha que você vai para o céu quando você morrer? A maioria vai dizer o quê? Sim, eu acho. E quando você perguntar por quê, o que eles dirão? Eu sou uma pessoa boa. Eu não faço mal para os outros, eu até pratico bem, viu? Meus irmãos, quando Jesus, ele diz para aquele jovem que ele deveria vender o que ele tinha, doar, dar aos pobres, quando Jesus revela o pecado oculto dessas pessoas e as desafia a abandonar a sua riqueza, o Deus a quem elas servem, a tendência é de se ofenderem com a confrontação e se afastarem do verdadeiro evangelho, perdidos em seu senso de justiça, perdidos em sua soberba. Deixa eu dizer uma coisa para você muito séria nesta noite. Pare de confiar em você mesmo. Seja para a salvação, seja mesmo para a santificação, seja para qualquer coisa. Pare de confiar em você e olhe para Jesus. Nós temos estudado aqui às terças-feiras, é uma pena que a maioria não tem participado. Nós estamos falando sobre hábitos escravizadores e começamos a falar recentemente sobre a cura para o pecado. Nós temos visto que para a cura do pecado não está em olharmos para nós mesmos, em confiarmos em nós mesmos, mas olharmos para o Senhor. Olharmos para o Senhor e confiarmos no Senhor e buscarmos forças no Senhor. Então, queridos, a soberba nos domina de tal forma que perdemos a noção dos nossos pecados. Por isso que a soberba da Babilônia foi comparada com a embriaguez, como está aí no verso 5. E como consequência seria castigada em meio a essa embriaguez. Quando você lê Daniel capítulo 5, você lê sobre esse castigo. Deus iria esmagar a soberba da Babilônia que se gabava do seu poderio. E nós aprendemos nesta noite a confiar no Senhor de todo o coração. E terceira e última atitude para nós aqui, meus irmãos. Além de nós esperarmos no Senhor e confiarmos no Senhor, cabe a nós anunciarmos essa mensagem do Senhor. Versos 2 a 3 que nós já lemos. Queridos, como faz sentido Deus pedir que fosse escrita a visão de forma mais permanente? Um dos comentaristas que eu li, no livro Triunfo da Fé, ele diz que a profecia da destruição da Babilônia tipifica a destruição final que Deus há de fazer do ímpio e consequente triunfo de sua igreja. Aos nossos olhos, a justiça parece tardia. Mas Deus diz que o seu juízo não tarda e nos convoca a vivermos pela fé nessa promessa e libertação do seu povo. E aqui, meus irmãos, quando nós lemos que aquela visão deveria ser gravada numa tábua, que deveria ser escrita a ponto de quem passasse ler, enxergar, ou passasse, lesse e saísse correndo para anunciar, isso mostra, meus irmãos, que é o que nós devemos fazer hoje. As Escrituras são as tábuas que Deus deixou para as gerações acerca dos seus planos redentores e promessas de libertação. A Bíblia não pode e não deve ser desapercebida. O seu anúncio por nós é mandatório para que até o que passa correndo ouça. Eu e você, que já ouvimos essa mensagem, quem sabe você esteja ouvindo essa mensagem pela primeira vez hoje, que o justo viverá pela fé, que a salvação é através da fé e a perseverança também é através da fé. Mas nós que já ouvimos essa mensagem e que já olhamos para o Senhor e confiamos no Senhor de todo o coração, agora cabe a nós, queridos e amados irmãos, anunciarmos esta mensagem
Aqueles que estão perdidos em si mesmos, aqueles que vivem pela fé em si mesmos, aqueles que vivem pela fé nos outros, aqueles que vivem pela fé nas circunstâncias, aqueles que vivem pela fé nos seus bens materiais, no seu dinheiro, eles precisam desesperadamente ouvir que o justo viverá por fé. Eles precisam desesperadamente ouvir sobre o justo que veio a este mundo, que morreu em favor daqueles que eram injustos, mas precisavam de salvação. Eles precisam ouvir a respeito daquele, meus irmãos, que é o justo de Deus, Jesus Cristo, que tem poder para salvar, que tem poder para amparar, que tem poder para santificar, que tem poder para confortar, que tem poder para fortalecer, que tem poder, meus irmãos, para cuidar de cada um de nós. As pessoas estão precisando ouvir esta mensagem. Nós precisamos anunciar esta mensagem. Independente de qual seja, meus irmãos, a explicação, como eu disse, mais apropriada desse escrever para quem passar, ler, o ensinamento que podemos extrair é que a doutrina da justificação pela fé precisa ser anunciada e precisa ser aprendida pelos membros de nossas igrejas. Quanta gente na própria igreja tentando pagar o preço pela salvação, tentando ser forte em si mesmas para vencer as tentações. Nós precisamos aprender, meus irmãos, que tudo é pelo Senhor, através do Senhor e para a glória do Senhor. Esta mensagem precisa ser crida, essa mensagem precisa ser anunciada. Os escritores do Novo Testamento preservaram essa mensagem ao trabalhar em Abacuque 2,4. Este foi o lema da Reforma. Esta foi a mensagem que impactou o coração de Lutero quando ele leu lá em Romanos 1. Que o justo viverá pela fé. Depois de tantos anos, Lutero tentando pagar o preço, depois de tantos anos daquele monge tentar alcançar a salvação pelo seu esforço, de tanto se autoflagelar e se angustiar, porque por mais que Lutero tentasse, por mais que Lutero orasse, por mais que Lutero se autoflagelasse, ele se via tão longe da salvação, até que um dia ele leu essa mensagem que foi gravada na palavra, e ele leu que o justo viverá pela fé. E Lutero entendeu que o justo viverá pela fé naquele que é justo. E Lutero entendeu que a salvação é através de Cristo, e que a perseverança é através de Cristo, e que tudo é através de Cristo. E por isso esse é o lema da Reforma. Esta mensagem que ficou sendo o lema da Reforma. A Reforma Protestante também anunciou essa verdade como uma das mais doutrinas cardeais. Nós temos que resgatar a importância dessa doutrina em nossas pregações, em nosso ensino, em nossa vida.